Olá, tudo bem? Sou o Dimitri e esse daqui não é o Dimitri também. Vamos continuar. Pai e filho, quer dizer... Pai e filho. Quer dizer... Vamos continuar com a história, o baú de reminiscências. Olha que bonito, hein? Dessa vez eu acho que o assunto vai ser meio polêmico. Meu pai tá contando a história dele de lembranças de coisas pontuais do passado e a gente tá entrando em assuntos diversos. Para quem não assistiu, é uma série e vamos continuar com a série. Dessa vez o assunto vai ser meio polêmico, inclusive. O começo do assunto, porque depois a conversa vai, né? A conversa vai indo. A gente vai falar de religião. A religião naquele tempo, hoje, como era, como funcionava, e tem uma história bem interessante que eu vou querer que ele conte. Vai contar essa história sim, é constrangedor, mas vai contar porque é muito boa. Muito, ele tá atuando. Ele tá atuando. O que a gente não faz, hein? Ele gosta de polêmica. Seguinte, vamos lá. Vamos voltar um pouquinho até pro passado, né? Em função disso, porque o nosso tema, como o nosso tema é religião, vai acabar a bateria daqui a pouco, a gente vai ter que cortar, mas enfim. Como o nosso tema é religião, como que era quando você era menor, né? Quando você era criança ainda. Porque na nossa história a gente já tá com ele adolescente, mas vamos voltar para criança. Eu vou até só resgatar duas coisinhas bem rápidas. Bom, meu avô disse que construiu a igreja matriz de Jabuticabal, já dá para definir a sequência e a tendência religiosa da família. Minha mãe era muito religiosa, foi criada, estudou em colégio de freira, Colégio Santo André, em Jabuticabal. Que memória, hein? Se você tiver a minha memória com essa idade avançada, você vai ficar isso aí, mas 10 real você consegue comprar. Mas é inútil, mas está aqui, ó. Tô gravando esse vídeo. Acabou a bateria. Falei que ia acabar a bateria bem na hora que ele tava me zoando aqui. Mas vamos lá. Então, eu tava falando que era uma família de católicos, apostólicos romanos, minha mãe, avó, todo mundo, né? Como todo italiano e espanhol na época. Como provavelmente 99% do Brasil na época, sei lá, tô chutando. Sim. E aí até falei que o meu pai era cristão ortodoxo, que teve muita dificuldade no casamento, mas enfim, casou e chegou em Mogi das Cruzes. Não, mas estamos antes. Não, vamos antes. Peraí, é que ele fica atropelando. Esse é um assunto que eu tenho curiosidade. E a missa? E a missa, assim, desde que você nasceu? Desde pequeno, uma coisa que a minha mãe falava e exigia muito é que fosse a missa todos os domingos. O resto não. Era só domingo. A única... Não, mas a única obrigação religiosa... Não, tinha também aquelas coisas, né? Não comer carne, sei lá o quê. Tinha. Tá. Mas a obrigação mesmo, constante, era ir à missa aos domingos. Isso. E tua mãe só fazia isso, basicamente, também? De vez em quando lá participava muito pouco de algum evento na igreja lá. É que lá em Jabuticabal tinha as procissões, e em casa tinha lá o momento de parada. Inclusive era muito bonito, que tinha, acho que era em Corpus Christi, que tinha aquele tapete de flores. Eu mesmo cheguei a fazer. Você foi coroinha, deve ter coroinha? Não, coroinha não fui. Coroinha não. Eu fiz primeira comunhão. Foi de Jabuticabal? Acho que sim. Deve ter sido. Acho que sim. E aí a gente participava de algumas coisas. Você criança, você nunca teve problema nenhum, foi tudo... Não, sem muito fanatismo, ia levando... eu reconheço que a missa todo domingo era um sacrifício. Você não ficava de olhando nas menininhas, não? Em Jabuticabal, não. Não? Não. Eu lembro que quando a minha avó, a mãe dele, me obrigava a ir na missa no domingo, eu ia só ficar de olho nas menininhas. E aí eu gostava quando é aquela hora de beijar, é a hora que beija na missa, que um agradece assim, eu gostava que se estivesse do lado da menininha, uma menininha. Isso aconteceu em Mogi, né? Depois tem a igreja de São Benedito lá que eu vou contar um pouco mais tarde. Eu acho que parte desse vídeo mesmo. Mas enfim, você fez uma pergunta, eu estou tentando responder, ora bola. Tá, então assim, foi normal. Assim, foi normal e lá e nada muito espetacular. Né? Os padres naquela época eram seres quase divinos, né? Você tinha que confessar. Isso me revoltava. Isso é bom, essa é boa história, vai lá. Isso me revoltava. Mesmo com você criancinha. Com você criancinha, você tinha que fala os pecados que a criancinha tinha. Criancinha de 10, 12 anos. Qual que era o pecado da criancinha? Era
bater no irmão, desculpa aí, bater no irmão, responder pra mãe, não cumprir o que prometeu, e fazer uma criação, esse era o pecado. Vamos falar uma coisa aqui. Deve ser chato pra caramba o padre ficar ouvindo esses pecados. Porque o padre, acho que ele gosta de ouvir os pecados do cabeludo, trair, sei lá o quê, transei com um camelo. Aí, então, é uma criancinha. Se eu fosse o padre, eu nem ouvia. Não precisa falar os pecados criancinha. Esse negócio de confissão aí, na Idade Média tinha um viés muito tenebroso. Só na Idade Média? Não, eu acho que sim, acho que... O que eu gostei quando eu fiz também a primeira comunhão, a gente é salto temporal aqui, né? O assunto desse vídeo é religião, então a gente tem que abordar isso. Eu gostei quando eu fiz a primeira comunhão, me obrigaram a fazer, e assim, eu fiquei, primeiro assim, duas coisas, eu fiquei de recuperação, você vê se você lembra alguma história em cima da minha história. Eu fiquei de recuperação porque eu não lembrei de uma reza, exatamente a palavrinha que tinha que ficar. Fiquei de recuperação. O fato de terrível é que você tinha que decorar aquelas orações. Não, lembrei de mais uma coisa. Tinha que rezar antes de dormir. E a minha mãe botou um pouco de terrorismo nesse negócio aí, né? E ela começou rezando com a gente, depois largava. E eu continuei rezando. Deus tá vendo, hein? Deus tá vendo se você não rezar. Ave Maria, Padre Nosso, tinha que rezar. Peraí, mas ela falava isso, o terrorismo era esse. Deus tá vendo, se você não rezar. Deus tá vendo. É bom porque ela largou mão. Se morrer à noite, vai pro inferno. Se faltar uma missa no domingo, é pecado mortal. Se você morrer à noite sem rezar... Sem rezar, não, ia pro purgatório. Limbo. Purgatório. Né? Purgatório, mas enfim. E se faltar domingo, essa é boa. Esse daí ela sempre falava. Se faltasse numa missa no domingo, isso é pecado mortal. Mortal, esse não tem... Dizer, o que é pecado mortal? É que não tem perdão. Eu acho que não tem perdão, e se você morresse, você ia pro inferno. Mas você pedir perdão pro padre... talvez aí resolvesse. Então, foi o que ela saiu, porque eu perguntava. Eu não vou mais, viu? Porque eu já faltei outro dia. Não, mas você falar com o padre... Eles eram. E era a penitência, que você tinha que rezar 10 Ave Marias. Mas você não tinha que rezar ajoelhado no milho, não? Não no milho, mas tinha que ajoelhar logo que saísse do confessionário lá. Esse negócio que você falou de perguntar as coisas, com criancinha você não fazia? Eu perguntava já. Criancinha... Mas por que eu tenho... Ele não é um homem, que eu via o padre andava de batina nessa época, mas tinha padre que a gente encontrava na rua, conhecido e tal, e falava, pô, mas ele não é um homem que a gente... Por que ele não é casado? Né? Por que eu tenho que contar os pecados para ele? Mas ela explicava do jeito que ela não me convencia. Sempre tinha uma explicação, sempre tem explicação. Beleza. Aí assim, bom, eu tava falando também, vê se você lembra, mas eu vou contar também não, porque a gente falou de contar pecado e tal, o meu, quando eu fiz a primeira comunhão, eu não contei pecado. Eu acho que por isso, justamente porque o pecado das criancinhas é chato, né? E aí ele mandou todas as criancinhas juntas lá na missa, pensa aí nos seus pecados, tá tudo perdoado. Já era uma evolução. Tá tudo perdoado. Pensa aí o que você fez. Aí eu fiquei, o que será que eu fiz? Aí eu bati na minha irmãzinha, sei lá o que, ficar pensando. Tá todo mundo perdoado, pronto, acabou. Agora, é interessante, porque hoje o confessionário era dentro de uma igreja, era uma salinha que o padre ficava e você não via o rosto do padre. Mas era esse clássico? Só viu? Sim. Não, mas era esse de filme mesmo, que é um negócio, uma madeirinha que fica os dois... Sim, ele abriu uma cortininha e você via um vulto. Que, bom, é padre... Tá bom, se não fosse padre também, você contava, mas não padre também, beleza. Né? E hoje isso daí é peça de museu, né? Não existe mais, será? Eu fui num museu em Minas, tem lá um confessionário como peça de museu. Eu acho que hoje não existe mais nas igrejas. Interessante. Não existe. Mas era aterrador aquele lugar. O objeto lá é feito pra meio que deixar você assustado mesmo, né? Pra intimidar. Você não enxergava a pessoa com quem você está conversando. O objeto chama confessionário, né? Confessionário. E era muito legal. Bom, aí você... Era aterrador. Tá, então assim, enquanto você era pequenininho não teve nada assim muito contestador. Já começando com uma pequena rebeldia pequena,
Porque naquela época você não questionava muito pai e mãe, não. Mandava, você fazia fica quieto, a contra-gosto, mas tocava o barco para frente. Meus pais até que eram liberais perante a outros, né? Mas então eles permitiram que eu fosse um pouquinho rebelde, já com 12, 13 anos. Já. Permitiram ou não? Vai fazer o quê? Aceitaram, desculpa. É a vida. Aceitaram. Tá, então aí quando você começou a ficar rebelde nessa questão de religião, você já morava aí em Mogi? Já foi Mogi, aí já foi pesado. Então a história é boa daqui a pouco. Essa história é boa, pesado. Que eu pensei aqui nesse assunto específico para esse episódio aqui, porque é boa essa história. Aí você começou a contestar. Aí eu comecei a contestar, né? Contestar os dogmas que você acreditava, sendo católico apostólico romano, e isso me deu, até hoje, para falar a verdade, me deu uma pequena confusão mental, né? Porque você ainda... Eu me considero, outro dia eu fui ver o que eu era, afinal de contas. Eu não sou ateu porque, de uma certa forma, eu acredito que tem alguma coisa, né, que pode ser chamada de Deus atrás dessa nossa vida daqui. Mas eu não conheço. Então parece que isso chama-se agnóstico. Que é o que não conhece. Que não conhece, que pode até acreditar, mas não conhece. É o cima do muro. E o diabo é que... O diabo, não, pelo amor. Eita! Pelo amor. E o caso é que, né, a gente vai morrer desconhecendo. Né? Vai essa pergunta a gente nunca vai ter solucionada, não. Pode a ciência... Acho. As ciências podem evoluir, pode vir o Darwin, né, dos ancestrais, tentando mostrar cientificamente. 100% acho muito difícil. Acho que não vai ser. Bom, mas o nosso vídeo não é vídeo de polêmica aqui, é vídeo de história. Filosofia tem um pouquinho também, mas é mais vídeo narrativo de história. Aí você começou a contestar e ela ainda te obrigava a ir no domingo. Eu obrigava sempre. Só você contestava os irmãos? Acho que só eu, viu? Irmã? Acho que só eu. Acho que só eu. Eu tenho 4 anos de diferença do Leonidão. Então eu... ele era muito... Ele aceitava legal, mas acho que também pensava, viu? Mas eu era rebelde mesmo. E aí começou a contestar... Comecei a contestar, e aí ela não tinha resposta para algumas coisas, e eu cada vez mais contestador, né? E minha mãe sempre respeitava e sempre adorou comemorar essas datas, Natal, Páscoa. Então isso era feito, você podia sair no Ano Novo, mas Natal tinha que estar com ela. Sim. Né? Então tinha aquela cerimônia, você tinha que rezar, a gente até rezava, eu até rezava. Tinha que... Mas eu já não confessava mais nessa época e não comungava mais. Já com meus 15 anos, 16 anos, não. Mas você ia na igreja? Eu ia na igreja às vezes, mas aí já entra aquela história da menininha, né? Tinha uma igreja que era muito agradável em Mogi, a igreja do São Benedito. Ela fica lá na rua, não sei, Ricardo Vilela, se não me engano, e era uma igreja pequena. Quando você chegava tarde, você ficava fora. Fora? Né? Fora da igreja de pé. E aí você via todo mundo entrar, todo mundo sair. E eu, confesso, eu ia lá para ver as meninas. Olha aí. Já começava. A menininha que estava entrando? E a que estava saindo e a que ficava lá fora, que chegava atrasado também. Você não gostava da parte de beijar, não, as menininhas? Beijar não tinha nessa época. Não tinha beijar? Não, nessa época não tinha aquele cumprimento final. E aí você sentava do lado, sei lá, do fedorento lá, e vou ter que beijar isso aqui. Beijar não, né? Você tava dar uma mão, sabe? Bom, muito bem. E aí foi essa fase de muita contestação, até o dia que a minha mãe e meu pai fizeram bodas de ouro. Bodas de ouro? Ouro. Ouro não. Ouro não. Ouro prata, existia. acho que foi. Prata. A prata é quantos anos? Boa pergunta. Sabe não. 50, 25... Em Jabuticabal foi essa história, em 63, 64. Fala aí um ano, pelo menos. Bom, mais ou menos. Isso foi lá para 63, 62, né? Que eu já estava no cursinho, que eu já estava no científico, e eu não comungava mais. Minha mãe achou ruim pra caramba, mas aceitava. Até um dia que foi a comemoração das bodas deles, em Jabuticabal, na igreja que eles casaram. Então, a minha grande e gloriosa tia Zefina, né,
que era bem brava, tudo isso, e era bem positiva. Era uma pessoa muito boa, vivia para a família, mas era brava, hein? Era brava. E pelo fato de eu ser rebelde, ela não me aceitava muito bem, não. Ela não me aceitava muito bem, mas que vai fazer. E aí teve uma missa especial para os dois, para o casal, comemorando as bodas, né, da mesma igreja que eles casaram, e todos os filhos tinham que comungar. E aí, gente? Você sabe que se você comungar sem fé, isso a mãe dele me falava, hein? Minha avó. Se você comungar sem fé, a hóstia, sai sangue da hóstia. Sabia disso? Fé demais ou fé de menos, mas enfim. Se tiver fé de menos... Então eu fiquei numa dúvida cruel. Eu não queria magoar minha mãe, principalmente, né? Meu pai, ele era um gozador. Mandava ele ali. Mariquinha, já vai comer hóstia. Né? Mas ele comia hóstia? Não, acho que não. Eu não me lembro. O fato é que queria porque eu precisava, e os outros irmãos, olha aqui que belezinha, só você, mas eu não vou confessar. Eu vou comungar, mas não vou confessar. Não pode. Não pode, porque é pecado. E aí eu não fui. Mas você não podia, na hora de confessar, agora uma pergunta, não podia inventar? Podia. Então, eu não fiz nada, eu sou um santo. Claro que podia. Só que não pensava, né? Não, mas porque então, é a culpa que pai. Eu vou colocar aqui a minha culpa, né? Na verdade, não fui, não ia, rebelde. Adolescente rebelde, ponto final. Aí, a minha tia, que tinha bastante contato com os padres, entre aspas, combinou com o padre, e eu estava no quarto, estava acordando, né? E ela, pasmem, levou o padre até o quarto que eu estava para que eu me confessasse. Foi sua tia que mandou? Foi minha tia. Aquilo não foi coisa da minha mãe. Não foi. E aí eu fiquei muito revoltado. Quantos anos? Né? Acho que 15, 14 ou 15. E aí, bom... Você confessou ou não? Eu conversei com o padre. Meu filho, o que é? Por que você não quer? Olha, padre... O padre já foi com água benta pra fazer exorcismo, né? Não, ele foi até legal. Olha, não tem nada, você vai lá, papapá, e vai comungar, e aqui serve como confissão, a gente conversa, tá bom, mas é que eu realmente não estou acreditando, padre, eu tô questionando isso tudo, vou começar a fazer engenharia, então eu gosto das coisas lógicas, eu não consigo aceitar esses dogmas da religião, eu não falava nem com essa linguagem, né? Mas você falou isso, né? Falei, não textualmente, mas falei. Então tá bom, até logo. E foi o grande dia. Você foi excomungado. E eu me penitencio hoje, eu não faria isso, pessoal. Eu não comunguei. Mas como assim você não faria? Eu não comunguei. Hoje eu teria comungado. Claro, essa renda não custava nada. Mas ficou assim, virou um mal-estar generalizado. Virou. Minha mãe ficou magoada assim. E não merecia, então não custava absolutamente nada. Porque assim, né? Se a gente pensar assim, se não acredita, se é só um ritual lá... Por que não, né? Vai lá, mas eu queria que essa rebeldia me satisfizesse. Você queria se impor com a rebeldia. Queria mostrar que eu também penso, que eu gosto de pensar, que... Afinal, criança também é gente, né? Mas você foi na missa? Eu fui na missa, mas não confessei. E aí ficou lá o mal-estar, mas eles abafaram, ninguém veio mexer meu saco, né? Depois nem a Zefina. Não, nem a Zefina. Nem a Zefina. Eu acho que eles combinaram. Deixa, tá bom. Você vai pro inferno mesmo? Vai pro inferno mesmo? Esse episódio foi muito duro, tanto é que no final da vida da minha mãe, que ela sempre foi em missa, ela já tinha tido AVCs e tinha uma senhora que rezava a missa na casa dela todo sábado. É verdade. E quando a gente ia para Mogi no sábado, a gente morava em São Paulo, eu assistia a missa, respeitava. Você rezava? Rezava. Eu até hoje sei as orações. Só que na época eu não entendia o que estava falando, era um papagaio, né? Era importante para ela, assim. Pra ela. Exatamente. E aí eu tentei me... Porque ela não era uma pessoa radical, ela simplesmente ela foi
tem nada pra acreditar nisso. Era né? unanimidade. E não quer unanimidade. Todo mundo gostava. Ah, tá, tua mãe todo é mundo unanimidade. gostava da Dona Mariquinha, do seu Pois é. Leônidas. Eles eram unanimidade. Até hoje, pessoal, eu vou naquela cidade lá, quando eles me reconhecem, eles perguntam, lembram, né? O meu médico que me operou a catarata esse ano, né? Operou a catarata da minha mãe, Walter Gomes Amorim, grande abraço. Meu pai gosta de falar nome. E ele, quando eles reconhecem a gente, eu tive aula com o seu Leônidas. Tem uma moça que teve aula com o senhor Leônidas e ela assiste o canal, todos os canais ela assiste, comenta. Já ficou meio chateada que falamos de política, até ela ficou meio chateada. Já me reconheceram no free shopping de Guarulhos. Você não é filho do seu Leônidas? Olha só. Então é maluco isso. Caramba, por isso não, que me reconheceram até na fila da aduana aqui em Chicago. É outro assunto. Mas é outro assunto. Muito bom. Queria entrar nesse assunto religião, que é um assunto muito interessante, muito rico. Tem mais algum adendo para contar disso? Aí fomos tocando. Depois disso foi. Os filhos a gente tentou conduzir, porque eu acho que ainda você deve conduzir, mas não obrigar. Então, conduzir, né? Bom, isso geraria um vídeo aqui, porque o nosso tema aqui não é falar o vídeo, não é falar a nossa opinião, né? É mais falar a história aqui. É polêmico. Isso depois, um dia, quem sabe, a gente fala sobre isso. Talvez. Mas interessante, então não teve mais entreveiro. Não, nada, entreveiro. Depois desse caso, foi episódio, aí a coisa parece foi levando. Foi do exorcismo. Ele começou a girar a cabeça, a vomitar, sopa de ervilha. Não adianta, então não adianta. Fazer o quê? É isso. É isso? Eu acho que é isso. Então a gente vai continuar com a história em breve. Vamos agora na adolescência. Vamos entrar na adolescência e como era a adolescência nos meados dos anos 60, né? Sim, senhor. Vamos pro próximo episódio, a gente vai abordar esse tema. É isso. Gostou do vídeo? Dá um like pra gente, adicione os favoritos, comente, divulga, se inscreva no nosso canal se ainda não se inscreveram. Acione e clique no sininho de notificações. E valeu! Beijo no grande coração. abraço.